Bom, nessa segunda etapa, nós vamos estudar os crimes ambientais em espécie, iniciando pelos crimes praticados contra a fauna. O artigo 29 é um dos mais importantes. Quem mata, quem persegue, quem apanha animal silvestre de modo ilícito, sem autorização ou licença ambiental, vai cometer esse delito. Vejamos aqui na tela. É crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença, autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Vejam que esse tipo protege a fauna silvestre, quer nativa do Brasil ou nativo de outro país, mas que está passando por migração aqui. A exemplo de uma ave nativa da Argentina coloca ovos no Rio Grande do Sul. E essa é a definição. São espécies da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes a espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro do limite do território brasileiro ou das suas águas jurisdicionais. É por isso que um cachorro-poodle, por não ser um animal silvestre, pelo menos nesse tipo aqui, não vai estar protegido. Temos também condutas que se enquadram nas normas de equiparação do parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou desacordo com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural, e quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em depósito ou cativeiro, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos nela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Se alguém destrói um ninho maldosamente aí, vai cometer esse crime. Esse pessoal que vende papagaio ilicitamente na beira das estradas, por exemplo, comete essa norma de equiparação, ok? Muitas pessoas, até de boa fé, embora o fato seja crime, têm guarda ilícita de animal silvestre em casa. Quem tem um papagaio tem um macaco, por exemplo. Se o animal não tiver na lista de extinção, o juiz pode aplicar o perdão da pena, é o parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Embora seja possível ter a normatização até do CONAMA, é difícil conseguir autorização para criar um animal desse em casa. E aí quem não tem autorização está praticando o ato ilícito. Mas, professor, e se alguém tem guarda doméstica de animal silvestre, está na lista de extinção? Nesse caso, é possível aplicar o princípio da bagatela. Não foi nem tão bagatela assim, mas temos precedentes do STJ. O STJ já aplicou o princípio da insignificância, a guarda doméstica de animal silvestre, uma arara vermelha, um passarinho com cris, um chechel, 2 garlos de campina e um papagaio, no HC 72234. E não foi nem tão pouca bagatela assim. Temos causa de aumento de pena, no parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaça de extinção, ainda que somente no local da infração, em período proibido a caça, de noite, com abuso de licença, em unidade de conservação e com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Ok? No Brasil, a caça profissional é proibida. A profissão de caçador de animais silvestres é ilegal e essa vedação não tem exceção. Essa vedação consta da Lei de Proteção à Fauna, Lei 5197 de 67. É por isso que se alguém comete esse crime no exercício da caça profissional, é razoável aumentar a pena. E há um dispositivo que permite que o juiz possa até triplicar a pena desse crime no exercício da caça profissional, é o parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional, ok?
Em relação à pesca, nós temos artigos específicos que a gente vai ver, que são os artigos 34, 35 e 36. Logo, até por especialidade, esse artigo 29 não se aplica à pesca. Nós temos uma exclusão do parágrafo 6º. As disposições desse artigo não se aplicam aos atos de pesca. Ok, pessoal? Bom, a Lei de Proteção à Fauna, inclusive nesse ponto é um viés até patrimonialista, porque a Lei de Proteção à Fauna, quando surgiu no final da década de 60 e 67, chamava Código de Caça. Depois de alguns anos ficaram com vergonha e mudaram para a Lei de Proteção à Fauna. E tem uma vedação lá de exportação de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, para que antes se manufature. Embora pareça absurdo para quem define inclusive direitos animais, mas em tese pode ter autorização para criar um anfíbio réptil para tirar a pele. Então nem todo bolsa de couro de jacaré de madame é ilegal, se vier de uma fonte lícita é possível. E exportar esses bens em bruto sem manufaturar é crime ambiental. É o artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, ok? O crime do artigo 31 já teve até uma questão para ele dentro do exame de ordem aplicada pela Fundação Getúlio Vargas. Inserir no Brasil animais exóticos, ou seja, animais de outros ecossistemas, como a koala lá da Austrália, foi esse caso que caiu no exame de ordem. Esse animal no meio ambiente pode gerar um grande desequilíbrio ecológico na cadeia dos animais aqui do Brasil. É por isso que para introduzir no Brasil um animal de outro país tem que ser autorizado, sob pena de cometer crime ambiental. É o delito do artigo 31. Introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável, e licença expedida por autoridade competente com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e também pena de multa. Ok? Essa autorização é dada pelo IBAMA, autorização federal. De acordo com o artigo 7º, inciso 17 da Lei Complementar 140, é competência federal controlar a introdução no país das espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas. Se essa autorização é federal, a gente pode concluir que o crime do artigo 31 é um crime que desloca a competência para a Justiça Federal. Ok? Considerando que a Constituição Federal proíbe a crueldade contra os animais, uma das principais regulamentações dessa proteção constitucional dos animais é o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Nós temos aqui a vedação de crueldade contra os animais. Pode ser exótico, ou seja, de outro país, pode ser doméstico, pode ser silvestre. Isso aqui se volta para aqueles animais que sentem dor, né? Os animais sencientes. Quem assim o fizer de modo intencional vai cometer o crime ambiental do artigo 32, que são os maus tratos a animais. Vamos ver aqui na tela a sua tipicidade. Vamos lá? É crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A utilização de animais para fins científicos tem que ser autorizada por um órgão chamado CONSEA. Hoje é muito duro conseguir. E se for feito um experimento animal vivo e ficar na investigação demonstrado que existia um modo alternativo de fazer a pesquisa, essa conduta do cientista vai ser capturada nesse crime por norma de equiparação do parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Se em razão dos maus tratos isso gera a morte do animal, nós temos uma causa de aumento de pena no parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer morte do animal. O artigo 33 é um crime especial de poluição. O crime geral a gente vai ver daqui a pouco no 54. O 33 é quando nós temos uma poluição, exemplo do lançamento de esgoto, que gera a morte de animais em um rio. Aí nós temos um tipo especial para esse crime do artigo 33. É crime provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática,
existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras, com pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ambas as penas cumulativamente. Vamos supor que um grande lançamento de efluentes tenha sido feito em um rio federal, o Rio Amazonas, que corta mais o estado da federação. Aí, por ser rio federal, vai deslocar a competência para a Justiça Federal. E esse crime de poluição especial contra a fauna aquática do 33 ainda tem regra de equiparação, é o parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público, quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas sem licença, permissão ou autoridade competente, e quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica. Porque se está em carta náutica lá o banco de coral, o comandante do navio é obrigado a conhecer. Se não está, ele não vai cometer crime. Ok? O crime do 34 é um dos mais famosos. É o principal exemplo de norma penal em branco. É crime pescar no período proibido no local interditado. Mas qual é o período proibido com o local interditado? Depende de complemento. E esse complemento normalmente são as portarias de órgãos ambientais. Normalmente são situações em que a pesca é vedada em razão de ser período de reprodução das espécies. Vamos ver aqui na tela? Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados pelo órgão competente, com pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Foi nesse crime que o STF aplicou a bagatela, o cidadão tinha pescado 12 camarões em período proibido. E esse crime também tem norma de equiparação no parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem pesca espécies que devam ser preservadas, ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, quem pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não proibidos. Por exemplo, tem algumas áreas que limitam o número de quilos de peixe. Se você pescar mais, você comete o crime. Você usa uma rede de pesca fora da especificação do IBAMA, você comete esse crime. E quem transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécies provenientes de coleta, apanho e pesca proibidas. Ok? Se adquire, por exemplo, um peixe de um período proibido, você vai cometer a norma de equiparação. O artigo 35 é um artigo mais grave, porque a nossa lei de pesca e aquicultura sustentável, a lei 11.959 do ano de 2009, já proíbe no Brasil tanto pescar de bomba quanto com substância química. Daí que se alguém pesca com bomba ou substância química, é uma conduta ainda mais grave, vai ter um tipo autônomo no artigo 35. Vamos ver na tela? É crime pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante, substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente com reclusão de 1 a 5 anos. A definição de pesca para fins penais abarca não apenas os peixes, mas a gente também pesca vegetal hidróbio, que é vegetal que tem ciclo de vida na água, moluscos e crustáceos. E o interessante é que pescar é o ato tendente a capturar esses bens. Se você joga a rede no período lá que é proibido, puxa a rede, não vem nada, você pescou. É por isso que esse crime do 34 e do 35, eles não admitem a tentativa já é o crime consumado. Porque a pesca não é capturar, basta tentar capturar que você pescou. Nesse sentido, o artigo 36. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos de peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, ok? Vale frisar que se alguém pesca uma baleia, um boto, qualquer tipo de mamífero adaptado à água, não vai cometer crime da lei dos crimes ambientais, porque há um crime especial na lei de pesca que proíbe a pesca dos cetáceos, é uma lei de 1987, antes da Constituição. Então a pesca de cetáceos, que são os mamíferos adaptados à água, realiza um tipo de especial e não tipo da lei de crimes ambientais. As situações extremas em que abater o animal não é crime, pois exclui a ilicitude. Se alguém está passando fome, aparece um macaco que você come, não é crime ambiental. Um animal nocivo caracterizado pelo órgão competente,
Você consegue autorização para matar uma raposa que está rondando lá a fazenda. São situações, inclusive exemplificativas, porque o artigo 37, ele não é exauriente, em que o abatimento de animal não constitui delito ambiental. Vamos ver aqui na tela? Não é crime ambiental o abate animal quando realizado. Inciso 1. Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Inciso 2. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. E inciso 4, por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Esses foram os crimes praticados contra a fauna, seção 1. Na seção 2, nós temos crimes praticados contra a flora. O crime do artigo 38 é um crime de dano ilícito, que não tem autorização, contra a floresta localizada em uma área de preservação permanente. Aqueles espaços ambientais protegidos do Código Florestal, lá do artigo 4º, com possibilidade de criação de novos por decreto no artigo 6º. Se alguém desmata ilegalmente uma floresta em APP, quer por dolo ou por culpa, inclusive, vai cometer esse crime ambiental do artigo 38. Vamos ver na tela? É crime ambiental destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, com modalidade culposa e pena reduzida à metade. Se alguém desmata a vegetação de Mata Atlântica, a Mata Atlântica é a floresta umbrófila densa, decidual ou semidecidual, inclusive manguezais. Trocando em miúdos, é a vegetação da costa brasileira, que só tem 6% da cobertura original. A Mata Atlântica primária é aquela que nunca foi destruída, é muito rara. A secundária é aquela que regenerou. Se você destrói ilegalmente, sem autorização, a Mata Atlântica primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração, você vai cometer o crime ambiental do 38-A, um crime inserido em 2006, que inclusive tem modalidade culposa. Vamos ver na tela? É crime destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, com modalidade culposa e pena reduzida à metade. O crime do artigo 39 ele é específico em relação ao 38. Se não existisse, não faria falta, porque a pena é a mesma. Se você corta apenas algumas árvores em uma floresta de preservação permanente, você comete o 39. Se você destrói tudo, você comete o 38. A diferença, na verdade, é que o 38 tem modalidade dolosa e culposa, ao passo que o 39 só tem modalidade dolosa. Vamos ver na tela? Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. Detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. O delito do artigo 40 objetiva a proteção das unidades de conservação da natureza. Foi esse crime aqui, inclusive, que teve a aplicação do precedente do STF em favor do falecido deputado Clodovil Hernandes, aplicando a bagatela que ele desmatou um pedacinho pequenininho de um parque estadual. Quem causa dano direto ou indireto, sem autorização, em unidade de conservação, comete esse crime, que tem modalidade tanto dolosa quanto culposa. E aqui, todas as 12 unidades de conservação, as 5 de proteção integral e as 7 sustentáveis estão protegidas. E, se for unidade de conservação federal, esse crime desloca a competência para a Justiça Federal. Vamos para a tela. É crime causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 do decreto 99274, que é a área de entorno, independentemente da sua localização. Reclusão de 1 a 5 anos. Entende-se por unidade de conservação de proteção integral as estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. A ocorrência de dano afetando espécie ameaçada de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral,
será considerada circunstância agravante para a fixação da pena, e se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Entende-se por unidade de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas da fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena, e se o crime for culposo, a pena vai ser reduzida à metade. Ou seja, modalidade dolosa ou culposa, e todas as unidades de conservação são protegidas. Causar incêndio em vegetação, em mata ou floresta, é crime ambiental. Vamos ver o artigo 41, inclusive com modalidade culposa. É crime provocar incêndio em mata ou floresta com reclusão de 2 a 4 anos e multa, e modalidade culposa com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Se alguém joga uma baga de cigarro na estrada e gera um incêndio, vai responder por esse crime na modalidade culposa. O balão é extremamente perigoso para causar incêndios em áreas urbanas e rurais. Aí fabricar e soltar balão também é crime ambiental, desta feita no tipo do artigo 42. É crime fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, com detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Ok? O crime do artigo 43 foi vetado na época, e o 44 é um crime especial de exploração de recursos minerais. O crime geral, volta aqui para mim, é o crime dos 55 que a gente vai ver no próximo bloco. Esse aqui é um crime especial. Quando alguém extrai ilegalmente recursos minerais, em áreas públicas ou em florestas de preservação permanente, nesse caso, vai realizar o tipo do 44. Se for fora de área pública ou de preservação permanente, realiza o tipo específico, o tipo geral do 55. Para que uma extração de recursos minerais seja lícita, legal, tem que ter tanto licenciamento minerário quanto licenciamento ambiental. E como os recursos minerais são bens da União, acaba deslocando competência para a Justiça Federal. Vamos ver aqui na tela? É crime extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Uma pena, inclusive, muito pequena, que pode ser uma área muito grande. O artigo 45 é um crime que não se aplica porque ainda não tem regulamentação. É uma norma penal em branco não regulamentada. O seu objetivo era evitar você ter utilização de madeira de lei para fins que não fossem muito importantes. A madeira de lei não há um ato do poder público fixando as essências florestais. É uma expressão que veio no Império. Então não tem regulamentação. São madeiras mais duras, mais nobres, mas não há um ato de regulamentação, por isso que ele não tem aplicabilidade até hoje. É crime cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou por qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais, reclusão de 1 a 2 anos e multa. Porque carvão é feito com resto florestal, acaba sendo economicamente absurdo utilizar madeira de lei, madeira mais nobre, para fazer carvão. Só que o direito penal não pode punir por analogia, tem que ter um ato de classificação que não há até hoje. Desde a extração do ambiente, a madeira e vários outros recursos florestais, até o beneficiamento final à indústria, tem que estar acompanhado da autorização ambiental para demonstrar a origem lícita. Se alguém recebe, compra, vende, transporta, deposita madeira e demais recursos florestais que precisam de licença, autorização, de acompanhamento, sem tê-lo, vai cometer o crime ambiental do artigo 46. Vamos ver aqui na tela. É crime receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição da licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final, beneficiamento com detenção de 6 meses a 1 ano e multa, e com norma de equiparação.
Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento outorgada pela autoridade competente. Ok? Bom, o crime do artigo 47 foi vetado. O crime do 48 tipifica a conduta para quem impede ou dificulta a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Vamos supor, além de desmatar, você depois dificultou ou impediu a formação da capoeira, que é a mata secundária. É uma área que ia brotar uma mata secundária, você dificultou. Se você o fez sem autorização, porque é tudo irregular, você vai ter cometido também o crime do artigo 48. O crime do artigo 49, a meu ver, acaba sendo uma perfumaria de direito penal. Imagine que aqui fora, no CERS, tem uma planta de ornamentação. Eu terminei a aula, cansado, tropecei na planta, arranquei pela raiz e me quebrei tudo. Eu terei cometido na modalidade culposa o crime do artigo 49. É por isso que ele, a meu ver, é um excesso do direito penal. Vamos ver aqui na tela. É crime destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa ou ambas as penas cumulativamente, e no crime culposo a pena é de 1 a 6 meses ou multa. Poderia pelo menos ter revogado a modalidade culposa. O crime do artigo 50 objetiva proteger áreas com regime diferenciado. Vamos ver aqui na tela? É crime destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas, ou vegetação fixadora de dunas, protetoras de mangues, objeto de especial preservação, com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A exemplo aqui da APP. Nós vimos que a vegetação que fixa a duna e a vegetação de manguezal é área de preservação permanente constituída pelo artigo 4º do Código Florestal Brasileiro. O crime do artigo 50-A ele foi inserido em 2006 e o objetivo é punir com penas mais altas desmatamentos ilegais em florestas públicas. Grande parte da área amazônica é floresta pública federal e estadual. Aqui nós temos uma importante causa de aumento de pena de 1 ano por 1.000 hectares. Se alguém desmata 10.000 hectares, pega 10 anos de causa de aumento de pena. É por isso a grande importância desse crime do artigo 50-A. É crime desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente, com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. E vejam a causa de aumento de pena. Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectare. Ok? Se nessas áreas públicas tiver algum tipo de exploração de subsistência, o fato não vai ser considerado crime. É exclusão de ilicitude do parágrafo 1º. Não é crime a conduta praticada quando necessária a subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. Se forem áreas da União, por exemplo, nós teremos aqui o deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Código Florestal exige autorização para uso de motosserra e todo comerciante tem que estar registrado lá para vender motosserra. Se tem um lugar que vende motosserra e não está registrado, é crime ambiental. Se alguém utilizar motosserra sem autorização, também é crime ambiental. Embora muitas vezes seja absolvido, porque se você utiliza para fazer um desmatamento ilegal, vamos supor em floresta de preservação permanente, esse crime meio é absolvido pelo crime fim do artigo 38. Essa conduta é tipificada no artigo 51 do Código Florestal. É crime comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente, que no caso é o IBAMA, com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Como o Código Florestal, tanto o antigo 65 quanto 2012, prevê o IBAMA, é evidente que esse crime acaba gerando aí deslocamento de competência
para a Justiça Federal. Ok? Vamos dar um intervalo, a gente chegou aqui mais ou menos na metade no programado, e aí no último bloco a gente trata os demais delitos ambientais do artigo 52 até o artigo 69-A.